Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos Alexandre, falo da plataforma CLX Prodigy, onde eu tenho um blogger, uma página de vendas e afiliados, planilhas diversas como macros, automatizações de VBAs e dashboards. E também estou abrindo aí um canal do YouTube. E o intuito desse vídeo, começando como na aula número 1, é passar um curso básico de Excel que vai variar, começando do básico, variando para o intermediário e para o avançado. Tá? Infelizmente eu não estou com os equipamentos melhores aqui para ser feito, em termos de máquina, de logística, de equipamento, mas eu vou deixar um link na descrição que se você quiser fazer parte da nossa vaquinha e ser um mantenedor do processo, vai ser de muito bom grado para todos, porque aí eu consigo fazer as qualidades de gravações de vídeos melhores e trazer o conceito aí do Excel para conhecimento aí de vocês, tá? Essa aula número 1, eu queria entrar um pouquinho mais no beabá mesmo da ferramenta, tá? Não vai ser ainda muito avançado, então o pessoal que tem aí um conhecimento um pouco mais avançado, ou um pouco mais no intermediário avançado, né? Ainda vai esperar um pouquinho para a gente chegar um pouco mais além, ok? E é onde eu queria chegar, porque eu faço algumas planilhas em macros, em VBAs e outras planilhas um pouco mais sofisticadas, mas ainda não é o momento, tá? Prefiro oferecer para o pessoal que está querendo conhecer o Excel, está querendo conhecer a ferramenta ou quer fazer uma reciclagem, tá? E fica mais fácil para a gente começar bem dos conceitos iniciais até um conceito intermediário ou avançado, tá ok? Antes de começar, pessoal, eu queria só desmistificar alguns pontos em relação ao Excel, tá? Que seriam os pontos, vamos dizer assim, o medo que se existe em torno da ferramenta, né? As pessoas têm medo, como um dia eu tive, né? Eu não vou esconder que um dia também eu não dominava a ferramenta, eu não gostava ou fazia muito básico do básico e achava que estava excelente, né? E até por uma questão de uso, de exigência, eu tive que me aprofundar e acabei gostando e acabei me aprofundando, né? Mas a desmistificação que eu queria dizer é o seguinte, que o Excel em si, embora ele seja uma ferramenta que trabalha mais com números, com dados e com outras, vamos dizer assim, outras questões financeiras, embora ele seja melhor para fazer isso, ele não faz só isso, tá? Eu tenho algumas planilhas aqui de quiz, algumas planilhas personalizadas que não tem nada a ver com finanças, com números, tá? Infelizmente eu não consigo mostrar, já tentei fazer uma gravação aqui mostrando, mas trava tudo aqui e não vai ficar para esse vídeo, tá? Mas eu espero que em vídeos futuros eu consiga até fazer um projetinho junto com vocês, tá? Para estar mostrando aí algumas adaptações, algumas coisas que dá para fazer com Excel, que é uma ferramenta muito ampla, né? Não posso dizer que eu conheço 100%, porque é muito amplo mesmo, desde das aplicações em VBA e macro, né? Mas para quem quer realmente ganhar velocidade, ganhar outras formas de análise no trabalho mesmo, ou para aperfeiçoamento da ferramenta, é uma ferramenta excelente, tá? Então não fiquem com medo para quem realmente vai querer aprender, né? A gente vai fazer um passo a passo aqui bem inicial, bem tranquilo, para ficar o entendimento do todo, tá? Antes de entrar na questão das fórmulas iniciais que eu vou mostrar hoje, que é algumas formatações, alguns conceitos básicos e algumas fórmulas de operações simples, né, como soma e outras operações da matemática, tá? Eu tirei essa imagem aqui do teclado, tá? Para dizer o seguinte, que o Excel, para começo de conversa, ele tem muitos atalhos, muitas teclas, né? Então ele é ideal que se utilize com o teclado, né?
nada contra o notebook, né? Mas muita gente utiliza o Excel pelo notebook, tá? O teclado do notebook, e eu pessoalmente eu não gosto, tá? Embora eu recomende que tenha habilidade nos dois, tanto no teclado convencional, né, de fio, sem fio, o teclado normal e o teclado no notebook, né? Quem conseguir operar nos dois, pode-se dizer dentro do Excel, né? Obviamente é uma pessoa bem treinada, né? Mas eu ainda prefiro o teclado convencional, né? E outra coisa que eu deixo como dica também, galera, é o seguinte, que o Excel em si, ele não é muito bom, bem compatível com dispositivos móveis, tá? Então, celulares e tablets, embora tenha algumas atualizações, alguns estudos aí, algumas versões mais recentes que leem o Excel de boa, fazem a leitura, tem algumas ações já no Excel, mas o Excel em si é melhor executado em desktop ou no notebook, tá? Não estou assassinando os dispositivos móveis para a ferramenta, mas se você realmente quer aprender, se você realmente quer se aprofundar na ferramenta, né, do Excel, é melhor que você utilize o desktop ou o notebook, tá? Celular e tablet e algumas funções como macros, outras funções que a gente vai ver mais adiante como segmentação, ele não funciona muito bem. Ele não tem algumas atualizações, não tem algumas planilhas, realmente não funciona nesse formato, tá? Mas isso é mais para frente. Vamos voltar aqui agora, vamos começar a dar prosseguimento, citando um pouquinho de versão, tá? Nós temos a versão aqui 2013, tá, do Excel. Se você tem a versão 2007, não tem problema, dá para acompanhar também, tá? Mas eu recomendo que você sempre atualize, né? Eu já deveria estar atualizado aqui para 2016, não sei se saiu 2019, tá? Mas ainda estou numa versão aqui 2013 que já tem algumas funções, né? Alguns atributos mais facilitadores aqui para o nosso dia a dia, tá? Então, galera, antes de entrar um pouquinho em algum preenchimento que a gente para finalizar a aula de hoje, tá? Vamos pegar aqui alguns conceitos iniciais para quem nunca mexeu com Excel, não sabe nem o que significa esses quadrados brancos, qual é a finalidade do mesmo, tá? Então, isso é o seguinte, nas colunas verticais de letras, né? Nós temos, obviamente, as colunas e as colunas numéricas nós temos as linhas, tá? O Excel ele permite uma quantidade de dados muito grande, né? Então, por exemplo, você vê que termina na coluna XFD, né? Isso dá milhares de linhas aí, milhares de colunas, né? E de cima para baixo em linhas, né? A gente tem 1.048.576 linhas, tá? Então é muito campo para trabalhar, né? É bem extenso, né? Mas a gente vai ver mais para frente que algumas planilhas, conforme vai enxertando muitos dados ou colocando muitos dados, o processo vai ficando um pouco mais lento, né? Isso é natural de base de dados, né? E até mais para frente eu estou para aperfeiçoar também o banco de dados com Axis, né? Que é um sistema que incorpora dados do Excel também e através da leitura aí de dados de sistema, de XML ou query, né? SQL, a gente consegue ter um melhor resultado, tá? Enfim, então são as colunas, as linhas, tá? As células, né? Se você clicar com o mouse e percorrer, você vai vendo que ele vai fazendo a cruzinha do mouse, né? Do cursor, ele vai explorando, tá? Ou posso pegar as setas do teclado mesmo, as setas aqui do teclado, e posso ir também fazendo essa exploração, tá? Cada coluna e cada linha tem uma largura, que é chamada largura ou pixels, tá?
a largura conforme o tamanho, pixels é conforme a largura, desculpa, conforme largura mesmo, e pixels é conforme o tamanho, né? E uma dica, né, que até não faz assim muito tempo que eu aprendi e era bem coisa de algo fundamental, assim, de ensino fundamental de um curso de informática, né? Seria fazer algumas delimitações aqui das larguras automáticas, né? Então, basicamente, se você vir com o cursor entre uma letra ou outra, né? Por exemplo, se você fizer isso aqui, você diminuiu a coluna F. Então, você ficou com uma largura de 1,71, 17 pixels. Se você aumentar, obviamente, vai aumentar bastante a largura da coluna. A mesma coisa com as linhas. Eu posso também aumentar linha por linha, né? E no tranquilo linha por linha. Ou eu posso simplesmente também, deixa eu dar Ctrl Z aqui para voltar ao que eu estou fazendo, tá? Ou eu posso simplesmente pegar o meu cursor nessa setinha preta, tá? Digamos que eu quero aumentar que eu quero aumentar 4 linhas de uma vez. Então eu seleciono do 3 ao 6, né? 1, 2, 3, 4. E na primeira, entre o 3 e o 4, eu clico com o botão do mouse, né? E arrasto até a altura ou o pixel que eu quiser. Aí, à medida que eu arrastei um, como eu estava selecionado o resto, ele fez o processo automático para o resto, mas vai conforme a seleção. Tem essa caixinha aqui, que é essa caixinha dessa setinha cinza apontado para a diagonal do lado inferior, né? Se eu clicar nela, eu vou selecionar toda a planilha, todo o meu range, desde da onde eu mostrei lá, até o XFD, até o 1.048.576, eu vou fazendo também automático. Então, se eu mexer aqui agora, ó, por exemplo, nessa XN, ele vai pegar minha aba toda que estava selecionada e vai transformar num quadradinho só, tá vendo? A mesma coisa aqui também para as linhas, tá? Se eu redimensionar as linhas automáticas, eu vou redimensionando tudo de uma vez, tá? Se eu for dando Ctrl Z, eu vou voltando, né, as ações que eu estava fazendo, né? Aí aquela orientação básica, né, de curso de informática, Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V, a gente vai ver bastante aqui também, né? Mas é só para entender aí a questão das delimitações entre colunas e linhas, tá? Então posso fazer uma de cada vez ou posso fazer automaticamente, tá ok? Bom, cada caixinha em branco se chama célula, tá? As células são digitáveis, tá? São editáveis, né? Até que eu não faça uma ação de revisão e proteção de célula, que não vai ser para essa aula, vai ser mais adiante, tá? As células, elas são editáveis, tá? Então, cada célula vai ser formada para começar a montar uma tabela, ou começar a colocar dados em cima de uma tabela, tá? Então, vamos já pegar o exemplo aqui de como que eu entro nessas células, tá? Então, eu tenho aqui a caixa de digitação, né? Onde eu estou selecionando a coluna C e a linha 4. Repare que nessa caixa de nome, aonde eu posicionar meu cursor, ele vai ficar a letra, que seria a coluna, e a linha, que é o número, tá? Então, C4. Se eu clicar aqui, ó, ele vai na letra H e na linha número 1. Se eu clicar mais para baixo aqui em qualquer posição, ele vai para a coluna D, certo? D aqui, linha 15, ok, pessoal? Então, isso o Excel na caixa de nome ele vai fazendo automaticamente toda a viagem, percurso aqui do cursor pelas células, tá? Aqui, que é na barra de fórmulas, tá? Tem um nome correto que é barra de fórmulas. Nada mais nada menos que a edição textual ou numérica ou formular é bom, hein?
fórmula para tá colocando os dados na célula, tá? Então, existem duas formas para eu começar a preencher ou entrar dentro de uma célula, tá? Ou eu clico duas vezes com o mouse e escrevo qualquer coisa, tá? Escrevi bem aleatório aqui, nada a ver o que eu escrevi, tá? Se eu apertar Delete do meu teclado, ele vai apagar normal, tá? Eu posso também simplesmente vir aqui e não apertar e não ir aqui na barra de fórmulas, que se eu clicar aqui na barra de fórmulas e começar a digitar alguma coisa, ele também digita, tá? A outra dica, eu posso deixar o cursor clicado na célula e apertar F2, tá?